Glória a Deus. Estamos animados. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, que diz assim no versículo 2 ao 7, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Grande Deus e Pai, é no teu santo nome que, ó Deus, estamos aqui para, Senhor Deus, ministrar a sua palavra. E rogamos, ó Pai Celestial, a sua misericórdia. Rogamos, ó Deus, a tua direção, a tua inspiração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor seja glorificado, e que o Senhor seja louvado, e que o Senhor seja honrado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Eu creio que ainda tem alguns minutinhos. Nós não estamos com pressa, né, irmão? Não podemos vir à casa de Deus com pressa também. E também não podemos extrapolar também, né, o horário. Eu creio que todas as coisas têm a ordem e a decência, né? O apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos, tudo que nós vamos realizar, ter decência e ordem. E creio que nós temos esta consciência, e o profeta também pregou para nós, nos ensinou a ordem da igreja. Então nós já estamos bem inteirados disto, né? Glória a Deus. Mas todas estas coisas, de vez em quando, é bom a gente trazer a memória, porque nós, com o passar do tempo, assim, os anos vai passando, e a gente vai, parece que, esquecendo, né? E a nossa memória parece que é meio falha, né? Mas a memória de Deus em nós faz nós lembrar de todas as coisas. Glória a Deus. Deus tira de nós a amnésia, né? Glória a Deus. O profeta pregou sobre a mensagem de amnésia espiritual. A amnésia espiritual é terrível. E muitos religiosos estão aí com essa amnésia espiritual. É lamentável, né? E se esqueceram do que Deus fez no passado. E estão ignorando o que Deus está fazendo no futuro. E o que Deus está fazendo no presente, e ignorando até mesmo o que Deus fará no futuro, né? E a gente sabe que essas são as realidades dos nossos dias. Principalmente, meus irmãos, a era de Laodiceia é uma era, a era mais terrível de todas, onde há muitos religiosos
pessoas intituladas de cristãs, e que Deus está com náusea dessa era de Laodiceia, por que não dizer dos laodiceanos? Mas, graças a Deus, nós temos que ter essa convicção se Deus está se agradando de nós. Amém. E Deus só pode se agradar de nós se nós estiver fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém. Então, meus irmãos, esse capítulo que nós lemos aqui nesta noite, a Bíblia recomenda que nós devemos esquecer, né, das coisas que atrás ficam, né, e avançamos para o que está diante de nós, olhando para o Senhor Jesus Cristo, né, que é o nosso alvo. Mas o apóstolo Paulo, ele dá a entender que ele não esqueceu que ele foi no passado, não, porque ele fala que também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Então, isso ele estava nos advertindo para nós mostrar também para aqueles que ainda estão vivendo nas suas ignorâncias, a misericórdia, ter misericórdia daqueles que ainda estão nas suas ignorâncias espirituais, adormecidos pelo pecado. Então, a misericórdia de Deus ainda está extensiva a todos, e nós devemos estar mostrando esta misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela é demonstrada através da noiva de Cristo, porque nós somos o representante de Deus. A noiva de Cristo, ela está representando a Cristo. Ser um cristão é ser como Cristo, é ser um representante de Cristo. O profeta de Deus, ele fala na mensagem, a era de Esmirna, um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha, que foi chocada debaixo de uma galinha. Isto é o natural tipificando o espiritual, porque sistema denominacional não passa de um galinheiro, e muitos estão engaiolados nesses sistemas, organizados pelos homens, com seus credos e dogmas e interpretações particulares. Mas se ali estiver um filho ou uma filha de Deus, ao ouvir o alarido de Deus, o grito da águia do profeta de Deus, com toda certeza, saltará para fora e voará nas mansões celestiais. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Se a águia é um tipo de um verdadeiro crente, então, galinha seria um tipo do quê? A gente temos que ter esta consciência. A águia é um tipo de um cristão verdadeiro. O urubu, diz o profeta, que é um tipo de um hipócrita. O profeta de Deus ensina isso na mensagem. É o natural tipificando o espiritual. Alguém que não crê nos milagres, não crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não crê no único Deus verdadeiro, negando a santa ceia com pão asmo, vinho puro, lava-pés após a ceia. Uma pessoa que ele não crê nestas coisas que estão nas Escrituras, está voando baixo demais. A águia voa alto e vê todas estas coisas, porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não começou com a mensagem do profeta, começou lá no dia de Pentecoste, há mais de 2000 anos atrás. Não começou
há poucos anos, começou há mais de 2000 anos com os apóstolos, que foram revelados pelo Espírito Santo. Eles receberam a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, sendo também a sequência destes atos do Espírito Santo, nos apóstolos, também nós temos esta revelação, porque Deus nos revelou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E se Deus nos revela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele também nos revela as demais escrituras que estão escritas na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo vai nos mostrando aquilo que nós temos a necessidade de saber. Se nós somos crentes fiéis e verdadeiros, se nós somos cristãos que amamos a palavra de Deus, Deus nos mostrará, nos revelará as verdades escriturísticas que estão nas páginas sagradas da Bíblia. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela tem poder para nos mostrar muito além da nossa visão humana. Você pode observar que o apóstolo Pedro, ele era um analfabeto, e a revelação do Espírito Santo colocou ele acima de todos os teólogos dos seus dias, aqueles homens inteligentes, sábios, e que conhecia apenas a letra no seu intelecto, mas não tinha a revelação do que realmente Deus estava querendo dizer. Porque uma coisa é você repetir aquilo que está escrito, e outra coisa é você entender, compreender o que Deus está querendo dizer. Porque muitos repetem as Escrituras, mas não têm um entendimento aberto, claro, do que o Espírito Santo está querendo dizer. Por quê? Por falta da revelação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e o colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam bem com a mãe da galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o carcarejar e o ciscar em busca de alimento num monte de esterco. Isso está falando do credo e dogmas. Isso é um fato que às vezes pessoas ouvem nós falar sobre isso e vai, o que ele está querendo dizer com isso? Então você às vezes tem que falar de forma mais clara, falar a linguagem do povo, porque o profeta de Deus, ele pregou numa linguagem simples, que pessoas simples, pessoas sem recurso intelectual entendiam, e homens intelectuais não entendiam, não entenderam até hoje. E muitos estão querendo fazer aí das mensagens, as revelações dos selos, fazendo um cavalo de batalha com aquilo, fazendo aquilo ficar difícil, e prega bonito, e mostra assim algo bonito, confuso, e as pessoas sempre não conseguem entender. Por quê? Porque muitos não foram nem chamados para ensinar tais coisas. Porque um mestre chamado por Deus para ensinar, ele pega algo difícil de entender e faz aquilo ficar fácil de entender. Agora, aqueles que não são mestres, eles
pega algo fácil e faz aquilo ficar difícil. Ele complica a coisa. Mas o Espírito Santo, ele não complica as coisas, ele esclarece. E o profeta de Deus foi usado por Deus e trouxe algo que era difícil de ser entendido, que teólogos e mestres, doutor, não entendem. E o profeta de Deus, tomado pelo Espírito Santo, nos mostrou, nos esclareceu o que realmente são as revelações dos selos, nos revelou o que são os 7 trovões, de uma forma simples. E muitos estão com a mensagem na mão e fazendo confusão, cheio de interpretações particulares, cheio de ideias próprias, e o profeta de Deus nos ensinou: vocês não têm que interpretar nada, não têm que colocar suas ideias em nada, porque o Espírito Santo já revelou. Basta ficar com o que está escrito, basta nós permanecer com aquilo que o profeta de Deus já nos entregou pelo Espírito Santo. E nós simplesmente crer e pregar e ensinar aquilo que o Espírito Santo de Deus já revelou ao profeta mensageiro. Porque somente o profeta mensageiro de Deus tem a revelação direta de Deus para nos revelar a palavra escrita. Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus mistérios aos profetas, seus servos. Se Deus falou isto, Ele estabeleceu esta lei, então não podemos querer passar por cima de uma lei que Deus estabeleceu. Basta nós permanecer com aquilo que o Espírito Santo já revelou pelo profeta de Deus. E nós, tendo o mesmo Espírito Santo que esteve no profeta de Deus, nós seremos a sequência desta mensagem. Porque Deus, Ele levou o profeta, mas a sua mensagem está ainda em nossas mãos, e o Espírito Santo ainda está nos guiando em toda a verdade através desta mensagem. Porque é a mensagem que vai preparar a noiva para o arrebatamento. A mensagem que foi pregada e ensinada pelo profeta de Deus. Então, meus irmãos, aqui diz o profeta: os pintainhos entendiam bem, com a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o carcarejar e o ciscar em busca de alimento no monte de esterco. Não, a águia não fica se alimentando no monte de esterco. Ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá em cima nos ares, a águia mãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando a encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou, e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar. Novamente aquela mãe gritou para ela: levanta-te no vento e segui-la. Novamente aquela mãe gritou para ela levantar-se no vento e segui-la. Ela gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse, batendo as asas. Ela arrojou ao ar e, respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se aos céus azul
Então, meus irmãos, muitos às vezes que estão aí engaiolados em sistemas dos homens, às vezes ouve este alarido de Deus, esta águia gritando, clamando, mas tem medo. Muitos têm medo de tomar a Deus em sua palavra, mas um filho e uma filha de Deus não tem medo de tomar Deus em sua palavra e depositar sua confiança naquele que é verdadeiro, naquele que tudo pode, naquele que tem poder para fazer de nós um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. A palavra de Deus disse que Deus, Ele pode todas as coisas. Bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus propósitos e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Não há nada que pode impedir o que Deus quer fazer. Se Deus quer fazer algo em nossa vida, Satanás não pode te impedir, não pode colocar nenhum obstáculo, porque se ele tentar colocar algum obstáculo, o próprio Espírito Santo de Deus, ele toma em nossas mãos e nós passamos por cima, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o profeta de Deus diz: veja você, ela sempre foi uma águia, batendo suas asas, ela arrojou ao ar, e respondendo ao grito de sua mãe, elevou-se nos céus azuis. Você veja que ela sempre foi uma águia, ela agiu como galinha por um tempo, por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Não tem como. Às vezes, um filho de Deus, ele começa a dar uma voltinha aí pelo mundo, mas ele está lá no meio das pessoas mundanas, mas você pode observar que mesmo ele lá, dá para se notar que ele é um pouco diferente. É um pouco diferente. Às vezes ele tenta agir lá como o mundo, mas o apóstolo Pedro, uma certa vez, antes dele se converter, quando ele foi desafiado, diante daquelas empregadinhas, daquela escrava, que ele negou o Senhor Jesus Cristo, e aquela empregada, aquela escrava disse: você também é um deles. Não, eu não sou não, mas a sua fala se te denuncia. O linguajar, ele tinha o linguajar do Senhor, ainda que ele não era convertido, mas ele ainda tinha assim o linguajar do Senhor. E o cristão é assim, meus irmãos. Mesmo que ele não seja convertido, mas se ele andou um pouco com o Senhor Jesus Cristo, você pega aquela influência, a influência do Espírito Santo. Mas quando Pedro, o apóstolo, se converteu, nunca mais ele negou o Senhor Jesus Cristo. A história diz que quando eles foram crucificar ele, o apóstolo Pedro diz: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ele não negou, porque ele era convertido, e um cristão convertido, ele não nega o Senhor Jesus Cristo, em circunstância alguma. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então veja você que ela sempre foi uma águia, ela agiu como uma galinha por pouco tempo, mas não podia estar satisfeita. Não, um cristão,
ele pode estar lá agindo como mundano, mas ele nunca estará satisfeito. Não, é como o filho pródigo que saiu da casa do pai e pegou toda a sua herança, tudo aquilo que lhe pertencia, mas ele perdeu tudo. Deus desceu nele o seu chicote, porque, irmão, quando um homem que é um filho de Deus, ou uma mulher que é uma filha de Deus, se ela se desvia da palavra, se ela vai para o mundo, se ela prosperar na sua vida financeira, ela não volta. Não volta. É o pior juízo que pode cair numa pessoa que se desvia da palavra e começa a prosperar na vida material. Não volta. Como uma pessoa que recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele ficou doente, foi para o hospital. Aí um dia ele falou para mim, saiu do hospital, ele se desviou e tal. Falou, quando eu estava lá na igreja, eu só vivia doente, e agora eu saí da igreja, estou saudável. Então, meus irmãos, a pessoa não suportou, ele não suporta a prova. Porque Deus, se Ele quiser te entregar ao sofrimento, Deus é soberano. Deus entregou Jó ao sofrimento. E nós temos que ter convicção que somos um filho, uma filha de Deus. Não importa aquilo que aconteça. O próprio Davi viu o ímpio prosperar. A Bíblia diz que ele quase tropeçou. Salmo 73, pode ler. Então, mas Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. E mostrou também o fim daqueles que são filhos e filhas de Deus e que servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, veja, você, que ela sempre foi uma águia. Ela agiu como uma galinha por um pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando ouviu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito pela palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá e assentará em lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa, no batismo do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Aí está, Jesus Cristo veio e morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço, e desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos porque éramos filhos, mas Ele nos estabeleceu como filhos. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo, porém éramos filhos, apesar de tudo.
E ouça isto: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seus filhos, por meio do qual clamais: Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecoste? Filhos. Em Corinto? Sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. Então, meus irmãos, só recebe o Espírito Santo os filhos de Deus, as filhas de Deus. Só é selado em suas almas com o batismo do Espírito Santo aqueles que são filhos e filhas de Deus. Os demais podem ser religiosos. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento, é o arrependido, tendo ouvido a sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez, houve algo em nossos corações que agitou, e aquela palavra de Deus que foi pregada entrou em nossos corações, e aquilo nos trouxe a um verdadeiro arrependimento. Porque muitos ouvem a palavra de Deus e são até mesmo batizados no verdadeiro batismo, mas nunca se arrependeram dos seus pecados. Nunca sentiram as suas misérias, porque não houve ali um verdadeiro arrependimento. Porque, irmão, o primeiro passo para nós chegar a Deus é o arrependimento. Por isso que o apóstolo Paulo, no dia de Pentecostes, ele disse: arrependei-vos. Esse é o primeiro passo. Sem arrependimento, a pessoa não tem condições de dar nem o primeiro passo. Porque uma certa vez o profeta João Batista estava batizando no Rio Jordão, e veio aquele monte de religiosos assistir o seu batismo, e o Espírito Santo revelou para o profeta, e ele já chamou aqueles religiosos de raça de víbora. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento? Eles nunca se arrependeram dos seus pecados, como muitos religiosos hoje. São crentes velhos, mas nunca se arrependeram de seus pecados. Nunca sentiram dor nos seus corações dos seus atos abomináveis que cometeram no passado. Então não há como o Espírito Santo de Deus selar um coração que primeiramente não tem se arrependido de todos os seus pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: se vós não se arrependereis, todos igualmente perecerá, porque tem que haver um verdadeiro arrependimento. O profeta de Deus fala sobre um evangelista que foi pregar em uma determinada igreja, e ele pregou o primeiro culto sobre arrependimento, o segundo culto sobre arrependimento, o terceiro culto sobre arrependimento, e os diáconos se incomodou com aquilo, foi falar com ele: por que você não tem outra mensagem para pregar, não? Você só prega sobre o arrependimento, sobre o arrependimento. Aí ele diz: eu tenho outra mensagem, mas quando vocês se arrependerem, eu prego outra mensagem, porque vocês não se arrependeram. Esta é a verdade, a realidade dos fatos que nós estamos encarando no dia a dia. Porque o profeta de Deus, ele nos ensina: ouvir e receber são duas coisas diferentes. Muitos ouvem, mas não recebem. Muitos ouvem, mas não crê. Muitos ouvem, mas não obedecem. Por isso que está escrito na palavra de Deus: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Aqueles que ouvem, aqueles que recebem a palavra de Deus, aqueles que crêem na palavra de Deus e recebem em seu coração, este sim, não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Este é um novo nascimento. João 5:24. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz o que é o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido sua palavra e ter sido batizado nas águas, como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil se todos compreenderem, se todos crescem na doutrina da unicidade da divindade, porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito de vida de Jesus. E então, depois disso, o Espírito Santo entrar para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por quê? Estamos desonrando o Pai e lhe dando uma parte em nossa salvação completa. Porque se a salvação vem do Senhor, e há 3 senhores, então ele, Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que ele é Deus, apenas ele é Deus. E é ele e apenas ele que está entrando no crente. João 14:16 diz que o Pai enviará outro Consolador. Mas o versículo 17 diz que Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde, como esteve no dia de Pentecostes. No versículo 18 ele diz que voltaria para ele, ou para eles. No versículo 23, falando aos discípulos, ele disse: viremos, Pai e Filho, para ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa, abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecoste. Não há 2 vindas do Espírito Santo, não há. Só há uma vinda do Espírito Santo, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem que creem em Jesus para a remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. O importante é nós perseverarmos crendo até receber o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu creio que o horário já está avançado, e acho que eu já passei do horário, né, irmão? Estabelecido aí. Mas que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.